Livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, História do Mundo de Gelo e Fogo. Capítulo O Cavaleiro Andante, um conto dos Sete Reinos. As chuvas da primavera tinham amolecido o solo, então Dunk não teve dificuldade em cavalgar a sepultura. Escolheu um lugar na encosta oeste de uma colina baixa, pois o velho sempre gostava de ver o pôr do sol. Outro dia que se foi, suspirou. E quem sabe o que amanhã nos trará, hein, Dunk? Bem, um certo amanhã trouxera chuvas que os deixaram ensopados até os ossos. O seguinte veio com ventos úmidos cortantes e o próximo trouxe um resfriado. No quarto dia, o velho estava fraco demais para cavalgar, e agora se fora. Apenas alguns dias antes, o velho estava cantando enquanto cavalgavam. A velha canção sobre ir para a Vila Gaivota, ver uma bela donzela, mas em vez da Vila Gaivota, cantava sobre Valfreixo. Até Valfreixo para ver a bela donzela. Hey ho, hey ho. Dunk pensava com tristeza enquanto cavava. Quando o buraco estava profundo bastante, ergueu o corpo do velho nos braços e o carregou até lá. O homem era pequeno e magro, despido da cota de malha, do elmo e do cinturão da espada. Parecia não pesar mais do que um saco de folhas. Dunk era incrivelmente alto para sua idade, um garoto desajeitado, desgrenhado, de ossos grandes, de 16 ou 17 anos. Ninguém tinha muita certeza da idade correta, que estava mais próximo dos 2 metros do que da altura mediana e tinha apenas começado a ganhar corpo. O velho com frequência elogiava sua força. Sempre fora generoso nos elogios. Era tudo que tinha para dar. Dunk o colocou no fundo da cova e ficou parado sobre ele por algum tempo. O cheiro de chuva estava de novo no ar, e sabia que deveria fechar o buraco antes que a chuva começasse a cair, mas era difícil jogar terra naquele velho rosto cansado. Devia ter um septão aqui para dizer algumas preces, mas ele só tem a mim. O velho ensinara a Dunk tudo o que sabia sobre espadas, escudos e lanças, mas nunca fora muito bom em lhe ensinar palavras. Eu deixaria sua espada, mas ela vai enferrujar no solo, disse por fim, como se tivesse se desculpando. Os deuses lhe darão uma nova, imagino. Gostaria que não tivesse morrido, Sir. Fez uma pausa, inseguro do que mais precisava ser dito. Não conseguia prece alguma, nenhuma inteira pelo menos. O velho nunca fora muito de rezar. Você foi um cavaleiro de verdade e nunca me bateu quando eu mereci. Finalmente conseguiu dizer, exceto aquela vez na Lagoa da Donzela. Foi o garoto da estalagem que comeu a torta que a viúva fez. Não eu. Eu disse pra você. Não importa agora. Que os deuses o guardem, Sir. Chutou um pouco de terra no buraco e então começou a enchê-lo metodicamente, sem olhar para a coisa no fundo. Ele teve uma longa vida, Dunk pensou. Devia estar mais perto dos 60 do que dos 50 anos. E quantos homens podem dizer isso? Pelo menos vivera para ver outra primavera. O sol descia no oeste quando alimentou os cavalos. Eram 3. Seu castrado de costas arqueadas, o palafrém do velho e Trovão, seu cavalo de guerra, que era cavalgado apenas em torneios e batalhas. O grande garanhão castanho não era tão ágil quanto antes, mas ainda tinha os olhos brilhantes e o temperamento violento. E era mais valioso do que tudo que Dunk possuía. Se eu vendesse Trovão e o velho castanho, e as celas e os estribos também, poderia ficar com prata suficiente para Dunk franzir um seio. A única vida que conhecia era de um cavaleiro andante, cavalgando da fortaleza em fortaleza, aceitando o trabalho desde aquele senhor, lutando suas batalhas e comendo em seus salões, até que a guerra acabava, e então seguiu em frente. Também havia torneios de tempos em tempos, embora com menos frequência, e ele sabia que alguns cavaleiros andantes viravam ladrões durante invernos improdutivos, embora o velho nunca tivesse feito isso. Eu podia encontrar outro cavaleiro andante que precisasse de um escudeiro para cuidar dos animais e limpar sua cota de malha, pensou, e podia ir para alguma cidade, como Lenisporto ou Porto Real, e me juntar à patrulha da cidade, ou então empilhar as coisas do velho sobre um carvalho. A bolsa de tecidos continha 3 veados de prata, 19 moedas de cobre e uma granada lascada. Como a maioria dos cavaleiros andantes, a maior parte da sua riqueza material fora investida em cavalos e armas. Dunk possuía agora uma cota de malha da qual tirara a ferrugem 1000 vezes, um meio elmo de ferro com protetor nasal largo e um amassado da têmpora esquerda, um cinturão de espadas de couro marrom rachado e uma espada longa com bainha de lã e couro, um punhal, uma navalha, uma pedra de amolar, grevas e gorjal, uma lança de guerra de madeira de frejo atornada de 2 metros, com uma cruel ponta de ferro, e um escudo de carvalho com uma borda de metal cheia de marcas e ostentando o brasão de Sir Arlan de Centarbor, um cálice alado, prateado sobre marrom. Dunk olhou para o escudo, pegou o cinturão da espada e olhou novamente para o escudo. O cinto era feito para os quadris estreitos do velho. Nunca serviria em Dunk, nem a cota de malha. Ele amarrou a bainha em uma corda de cânhamo, prendeu ao redor da cintura e desembaiou a espada longa. A lâmina era reta e pesada.
de bom aço forjado em castelo. O punho de couro macio enrolado em uma madeira, o botão uma pedra negra lisa e polida. Simples como era, a espada ficava bem à sua mão, e Dunk sabia o quanto era afiada por ter trabalhado nela com a pedra de amolar e olhada muitas noites antes de dormir. Se ajusta ao meu punho tão bem quanto sempre se ajustou ao dele, pensou consigo mesmo. Há um torneio na campina de Valfrejo. Passo Manso tinha uma marcha mais suave do que o velho Castanha, mas, mesmo assim, Dunk estava dolorido e cansado quando vislumbrou a estalagem adiante. Um edifício alto de madeira e argamassa ao lado de um córrego. A cálida luz amarela que jorrava das janelas parecia tão convidativa que não conseguiu seguir em frente. Tenho 3 moedas de prata, disse a si mesmo, o suficiente para uma boa refeição e tanta cerveja quanto puder beber. Quando desmontava, um garoto nu saiu pingando do córrego e começou a se secar com uma capa de tecido grosseiro marrom. Você é o cavalariço? Dunk perguntou para ele. O menino não parecia ter mais de 8 ou 9 anos. Uma coisinha magrela com o rosto descorado, os pés descalços cobertos de lama até a altura do tornozelo. O cabelo era a coisa mais estranha nele. Não tinha nenhum. Quero que meu palafrém seja escovado e aveia para os 3. Pode cuidar deles? O menino olhou para ele com audácia. Poderia, se eu quisesse. Dunk franziu um senho. Não aceitarei isso. Sou um cavaleiro. Farei com que entenda isso. Você não parece um cavaleiro. Todos os cavaleiros parecem iguais? Não. Mas também não parecem com você. O cinturão de sua espada é feita de corda. Desde que segure minha bainha, serve. Agora cuide dos meus cavalos. Eu lhe darei um cobre se cuidar bem deles e um tapa na orelha se não o fizer. Não esperou para ver como o cavalariço reagiria àquilo. Deu as costas e empurrou a porta com um ombro. Naquela hora, esperava que a estalagem estivesse cheia, mas a sala comum estava quase vazia. Um jovem fidalgo, em um elegante manto adamascado, estava desacordado em uma das mesas, roncando levemente em uma poça de vinho derramado. Além dele, não havia mais ninguém. Dunk olhou ao redor, inseguro, até que uma mulher robusta, baixa e pálida saiu da cozinha e disse: Sente onde quiser. É cerveja que deseja ou comida? Ambos. Dunk pegou uma cadeira perto da janela, bem longe do homem adormecido. Há um bom cordeiro assado com uma crosta de ervas e alguns pratos que meu filho caçou. O que prefere? Ele não comia em uma estalagem havia 6 meses ou mais. Ambos. A mulher gargalhou. Bem, você é grande o bastante para isso. Encheu uma caneca de cerveja e trouxe até a mesa dele. Vai querer um quarto para a noite também? Não. Nada teria agradado mais Duncan do que um colchão de palha macio e um teto sobre a cabeça. Mas precisava ser cuidadoso com suas moedas. O chão serviria. Alguma comida, alguma cerveja e sigo para Valfrejo. Qual é a distância daqui? Um dia de cavalgada. Vá para o norte quando a estrada bifurcada perto do moinho queimado. Meu garoto está vendo seus cavalos ou fugiu de novo? Não, estava lá. Duncan falou. Parece que vocês não têm clientela. Metade da cidade se foi para ver o torneio. Os meus também teriam ido, se eu permitisse. Vão ficar com essa estalagem quando eu me for. Mas o menino prefere ficar por aqui contando vantagem com os soldados. E a menina é só suspiros e risadinhas cada vez que um cavaleiro aparece. Juro que não sei lhe dizer porquê. Cavaleiros são feitos da mesma matéria que os outros homens. E nunca soube de uma justa que mudasse o preço dos ovos. Olhou para Dunk com curiosidade. A espada e o escudo lhe diziam uma coisa. O cinturão da espada e a túnica de tecido rústico diziam outra. Também vai participar do torneio? Ele tomou um gole de cerveja antes de responder. Tinha uma cor de avelã e era espessa na língua, do jeito que gostava. Sim, confirmou. Pretendo ser o campeão. Ah, é? A estalageira respondeu com educação razoável. Do outro lado da sala, o fidalgo ergueu a cabeça da poça de vinho. Seu rosto tinha um matiz amarelado doentio sobre o ninho de ratos que era seu cabelo castanho claro, e uma barba loura por fazer cobria-lhe o queixo. Ele esfregou a boca, pestanejou para Dunk e disse: Sonhei com você. A mão dele tremia quando ele sustentava o dedo. Fique longe de mim. Ouviu? Fique bem longe. Dunk o encarou, inseguro. Meu senhor? A estalageira se inclinou para perto dele. Não se incomode com aquele Elissar. Tudo que faz é beber e falar sobre seus sonhos. Verei sua comida. Saiu apressada. Comida? O fidalgo fez a palavra parecer obscena. Levantou-se cambaleando, a mão na mesa para impedi-lo de cair. Vou vomitar, anunciou. A frente de sua túnica estava coberta de velhas manchas vermelhas de vinho. Queria uma puta, mas não há nenhuma por aqui. Todas foram para a campina de Valfrejo. Deuses sejam bons. Preciso de um pouco de vinho. Ele cambaleou instintivamente para fora da sala comum. Dunk ouviu subir as escadas, cantando em voz baixa. Uma triste criatura, Dunk pensou. Por que achou que me conhecia? Ponderou sobre aquilo por um momento, enquanto bebia sua cerveja. O cordeiro era melhor do que qualquer um que já havia comido, e o pato estava melhor ainda, cozido com cerejas e limões.
nem de perto tão gorduroso quanto muitos outros. A estalageira trouxe ervilhas amanteigadas também, e pão de aveia ainda quente do forno. E isso que significava ser um cavaleiro. Ele disse assim mesmo quando arrancava o último pedaço de carne do osso. Boa comida, cerveja sempre que quisesse e ninguém me dando pancadas na cabeça. Ele tomou uma segunda caneca de cerveja com a comida, uma terceira para empurrar tudo para baixo e uma quarta porque não havia ninguém para lhe dizer que não podia. E quando acabou, pagou a mulher com um veado de prata e ainda recebeu de volta um punhado de moedas de cobre. Era noite fechada quando Duncan saiu da estalagem. Seu estômago estava cheio e sua bolsa um pouco mais leve, mas ele se sentia bem quando caminhava até os estábulos. Adiante, ouviu um cavalo relixar. Calma, rapaz, uma voz de menino disse. Dunk apertou o passo, franzindo o senho. Encontrou o cavalariço montado em trovão e vestindo a armadura do velho. A cota de malha era mais comprida do que ele e tivera que inclinar o elmo para trás ou teria coberto seus olhos. Ele parecia totalmente concentrado, mas a cena era totalmente absurda. Dunk parou à porta do estábulo e gargalhou. O garoto levantou o olhar, corou, saltou para o chão. Meu senhor, eu não pretendia. Ladrão? Dunk disse, tentando parecer severo. Tire essa armadura e fique feliz por Trovão não ter te dado um coice nessa cabeça tola. Ele é um cavalo de guerra, não um pônei de menino. O menino tirou o elmo e jogou na palha. Eu cavalgaria tão bem quanto você, disse com a maior ousadia. Feche a boca, não quero saber da sua insolência. Tire a cota de malha também. O que achou que estava fazendo? Como posso falar com a boca fechada? O garoto se contorceu para fora da cota de malha e o deixou cair. Pode abrir a boca para responder, Duncan falou. Agora, pegue essa cota de malha, limpe a sujeira e coloque onde encontrou. E o meio elmo também. Alimentou os cavalos como pedi? E escovou o passo manso? Sim, o menino respondeu quando abanava a palha da cota de malha. Você vai a Valfreixo? Não vai? Leve-me com você, sir. A estalageira o advertiu daquilo. E o que sua mãe diria disso? Minha mãe? O menino fez uma careta. Minha mãe está morta. Ela não diria nada. Dunk ficou surpreso. A estalageira não era a mãe dele? Talvez fosse apenas aprendiz dela? A cabeça de Dunk estava um pouco zonza de cerveja. Você é órfã? Perguntou inseguro. Você é? O menino retrucou. Já fui, Dunk admitiu, até o velho me aceitar. Se me aceitar, posso ser seu escudeiro. Não preciso de escudeiros, ele disse. Todo cavaleiro precisa de escudeiro, o menino respondeu. Você parece precisar de um mais do que a maioria. Dunk ergueu a cabeça ameaçadoramente. E você parece que precisa de um puxão na orelha. É o que eu acho. Encho os sacos de aveia e estou indo para Valfreixo sozinho. Se o menino ficou assustado, disfarçou bem. Ficou parado por um momento, desafiador, os braços cruzados, mas bem quando Duncan se preparava para desistir dele, o garoto se virou e foi pegar a aveia. Duncan ficou aliviado. Uma pena que eu não posso, mas ele tem uma vida boa aqui na estalagem. Melhor do que eu teria como escudeiro de um cavaleiro andante. Levá-lo não seria gentileza alguma. No entanto, ele ainda podia sentir o desapontamento do menino. Enquanto montava passo manso e pegava a rédea de Trovão, Duncan decidiu que uma moeda de cobre poderia alegrá-lo. Aqui, garoto, pela sua ajuda. Jogou a moeda para ele com um sorriso, mas o cavaleiro não fez tentativa alguma para pegá-la. A moeda caiu na terra entre seus pés descalços e foi ali que ele a deixou. Ele vai pegá-la assim que eu me for, Duncan disse para si mesmo. Virou o palafrém e cavalgou para fora da estalagem, levando os outros 2 cavalos. As árvores estavam brilhantes com a luz da lua, e o céu estava sem nuvens salpicados de estrela. Mesmo assim, quando seguia a estrada abaixo, podia sentir o cavalariço encarando suas costas, mal-humorado e silencioso. As sombras da tarde estavam ficando mais compridas quando Dunk puxou as rédeas do cavalo para a borda da ampla campina de Valfrejo. 70 pavilhões já estavam erguidos no campo gramado. Alguns eram pequenos, outros grandes. Alguns quadrados, outros redondos. Alguns eram de lona, outros de linho ou de seda. Mas todos eram de cores vivas, com longos estandartes esvoaçando nos mastros centrais, mais coloridos do que um campo de flores silvestres, com velhos fortes amarelos solares, incontáveis tons de verde e azul, negro profundo, cinza e púrpura. O velho havia cavalgado com alguns daqueles cavaleiros. Outros, Dunk conhecia das histórias contadas nas salas comuns e ao redor das fogueiras nos acampamentos, embora nunca tivesse aprendido a mágica de ler e escrever. O velho fora implacável para lhe ensinar, testando seus conhecimentos com frequência quando viajavam. Os roxinosos pertenciam a Lord Caron da Marca, tão habilidoso com a harpa vertical quanto com uma lança. O veado corado era de Sir Lionel Baratheon, o Tempestade Risonha. Dunk localizou o caçador dos Tarly, o relâmpago púrpura da casa Dontarrion, a maçã vermelha dos Fossway. Ali rugiu o leão dos Lannisters, ouro sobre carmesim, e lá estava a tartaruga marinha verde escura dos Estermont, nadando em um fundo verde claro. A tenda marrom embaixo do garanhão vermelho só podia pertencer a Sir Otto Bracken, chamado de Bracken o Bruto, desde que matara Lord Quentin Blackwood 3 anos atrás durante um torneio em Porto Real. Dunk ouviu dizer que Sir Otto acertou um machado embotado com tanta força que enfiou o visor para dentro do elmo de Lord Blackwood, justamente com o rosto embaixo dele. Dunk viu alguns estandartes de Blackwood também,
do lado oeste do campo e mais distante possível de Seroto. Marbrand, Malister, Cargill, Westerling, Tuan, Melerdor, Hightower, Florent, Frey, Penrose, Stockward, Derry, Parrain, Wide. Parecia que cada casa senhorial, do oeste e do sul, enviara um cavaleiro ou dois a Valfrejo para ver a bela donzela enfrentar as linhas de sua honra. Mas por mais que aqueles pavilhões fossem belos de se olhar, Dunk sabia que ali não havia lugar para ele. Um manto de lã puído seria todo o seu abrigo naquela noite, enquanto os senhores e grandes cavaleiros jantavam capões e leitões. A refeição de Dunk seria um pedaço duro e viscoso de carne salgada. Sabia muito bem que se acompanhasse aquele campo espalhafatoso, teria que suportar em silêncio tanto o escárnio quanto a zombaria descarrada. Alguns talvez o tratassem com gentileza, mas de um jeito que seria ainda pior. Um cavaleiro andante precisa se agarrar com força ao seu orgulho. Sem isso, não é mais do que um mercenário. Tenho que conquistar meu lugar naquela companhia. Se eu lutar bem, alguns senhores podem me aceitar em sua casa. Aí vou cavalgar em companhia nobre e comer carne fresca toda noite em um salão do castelo e erguer meu próprio pavilhão em torneios. Mas primeiro preciso me sair bem. Relutante, virou as costas para o campo do torneio e levou seus cavalos até a árvore. Nos arredores do grande campo, a quase 1 quilômetro da vila e do castelo, encontrou um lugar onde uma curva de riacho formava uma lagoa profunda. Um juncal tenso crescia na margem de um grande elmo frondoso, se destacava acima de tudo. A grama primaveril estava tão verde quanto o estandarte de qualquer cavaleiro e suave ao toque. Era um belo lugar e ninguém reclamara de si ainda. Esse será meu pavilhão, Dunk disse para si mesmo. Um pavilhão coberto por folhas, mais verdes do que o estandarte dos Tyrell e dos Stormont. Os cavalos vieram primeiro. Depois que haviam sido cuidados, Dunk tirou a roupa e entregou na lagoa para lavar a poeira da viagem. Um verdadeiro cavaleiro é tão limpo quanto devoto, o velho sempre dizia, insistindo para que o lavasse de cabeça aos pés cada vez que a lua virasse, quer cheirassem mal ou não. Agora que era um cavaleiro, Dunk jurou fazer o mesmo. Sentou-se nu sobre o olmo enquanto se secava, desfrutando o calor do ar da primavera na pele enquanto observava uma libélula que se movia preguiçosamente entre os juncos. Em alguns lugares é chamada de mosca-dragão. Por que teria esse nome? Ele se perguntou. Não parecia em nada com um dragão. Não que Dunk já tivesse visto um dragão, mas o velho já. Dunk ouviu a história meia centena de vezes, como Sir Arlan era apenas um garotinho quando seu avô o levara a Porto Real, e como havia visto ali o último dragão um ano antes da sua morte. Era uma fêmea verde, pequena e atrofiada, as asas mirradas. Nenhum de seus ovos eclodira. Alguns diziam que o rei Aegon a envenenou. O veneno contava. Aquele era o terceiro Aegon, não o pai do rei Daeron, mas o que chamavam de desgraça dos dragões, ou Aegon, o azarado. Ele tinha medo dos dragões, pois vira o animal devorar a própria mãe. Os verões têm sido mais curtos desde que o último dragão morreu, e os invernos mais longos e mais cruéis. O ar começou a esfriar conforme o sol mergulhava abaixo das copas das árvores. Quando Dunk sentiu arrepio nos braços, bateu a túnica e a calça contra o tronco do olmo para tirar o grosso de sujeira e vestiu-as novamente. Na manhã seguinte, procuraria o mestre dos jogos e escreveria seu nome. Mas tinha outros assuntos do que precisava tratar naquela noite se quisesse ter esperança de lutar. Não precisava examinar seu reflexo na água para saber que não se parecia muito com um cavaleiro. Então colocou o escudo de Sir Arlan nas costas para exibir o brasão. Prendendo aos cavalos, Dunk deixou parado a densa relva verde sobre o olmo, enquanto se dirigia a pé para o local do torneio. Em épocas normais, o campo servia como pastagem comunitária para o povo da vila de Valfrejo, do outro lado do rio, mas agora estava transformada. Uma segunda vila nascera da noite para o dia, uma cidade de seda em vez de pedra, maior e mais bonita do que a irmã mais velha. Dúzias de comerciantes haviam erguido suas barracas ao longo do limite do campo, vendendo feltros e frutas, cintos e botas, peles e facões, artefatos de barro, pedras preciosas, utensílios de petre, temperos, penas e todo tipo de mercadoria. Malabaristas, tinteiros e mágicos vagavam entre as multidões, exercitando seus ofícios, assim como as putas e as pungistas. Dunk mantinha uma mão cautelosa em suas moedas. Quando sentiu o cheiro da linguiça chiando sobre uma fogueira esfumaçada, sua boca se encheu de água. Comprou uma com uma moeda de cobre de sua bolsa e também uma caneca de cerveja para empurrá-la para baixo. Enquanto comia, viu um cavaleiro lutando contra um dragão, ambos de madeira pintada. A tinteira que controlava o dragão também era bonita de se ver, muito alta, com a
pele cor de oliva e o cabelo negro de Dorne. Era esguia como uma lança, sem seios que pudessem ser notados, mas Dunk gostou do seu rosto e do jeito como seus dedos faziam o dragão abocanhar e deslizar na ponta dos fios. Ele teria jogado um cobre para a garota se tivesse um para dar, mas nesse momento precisava de todas as suas moedas. Havia armeiros entre os comerciantes, como esperava que houvesse. Um tiroche com uma barba azul bifurcada estava vendendo elmos ornamentados, coisas maravilhosas esculpidas em forma de aves e feras, gravado com ouro e prata. Em outro lugar, encontrou um fabricante de espadas vendendo lâmina de aço barata pela rua, e outro cujo trabalho era muito melhor. Mas não era uma espada que lhe faltava. O homem de que ele precisava estava no fundo da fileira, com uma camisa de cota de malha e um par de manoplas articuladas de aço exibido na mesa à frente. Dunk inspecionou-os de perto. Você faz um bom trabalho, disse. Ah, não há melhor. Um homem atarrancado, o ferreiro não tinha mais do que 1,5 metros de altura, ainda que fosse tão largo quanto Dunk no peito e nos braços, e uma barba negra, mãos intensas e nenhum traço de humildade. Preciso de uma armadura para o torneio, Duncan disse. Uma boa cota de malha com corjal, gravas e elmo. O meio elmo do velho cabia ali na cabeça, mas ele queria mais proteção para o rosto, do que a que uma simples proteção nasal podia proporcionar. O armeiro olhou de cima a baixo. Você é um dos grandes, mas já fiz armaduras para maiores. Saiu de trás da mesa. Ajoelhe. Quero medir seus ombros. Sim, e esse pescoço grosso. Dunk se ajoelhou. O armeiro esticou uma tira de couro cru com os nós ao longo de seu ombro, grunhiu, passou a tira em volta da sua garganta, grunhiu de novo. Levante o braço. Não, o direito. Grunhiu uma terceira vez. Agora, pode ficar de pé. A parte interna da perna, a grossura da panturrilha e o tamanho de sua cintura suscitaram mais grunhidos. Tem algumas peças na carroça que podem servir para você, o homem disse quando terminou. Nada enfeitado com ouro e prata, veja bem. Apenas bom aço, forte e simples. Faço elmos que pareçam elmos, não porcos alados ou frutas estrangeiras estranhas. Mas os meus servirão melhor se levar um golpe de lança no rosto. É tudo que eu quero, Dunk falou. Quanto custa? 800 veados. Por hoje estou bondoso. 800 veados? Era mais do que ele esperava. Eu podia trocar uma armadura velha, feita para um homem menor, ou um meio elmo, uma cota de malha. Pete de aço vende apenas seu próprio trabalho, o homem declarou, mas talvez eu possa fazer uso do metal. Se não tiver muito enferrujado, aceito isso e armo você por 600 veados. Dunk podia implorar que Pete lhe desse a armadura e confiança, mas sabia o tipo de resposta que o pedido certamente teria. Viajara com o velho tempo suficiente para aprender que comerciantes eram notoriamente desconfiados com cavaleiros andantes, alguns dos quais poucos melhores do que ladrões. Eu lhe darei 2 moedas de prata agora e a armadura e o resto das moedas pela manhã. O armeiro estudou por um momento. 2 moedas comprou um dia. Depois disso, vendo meu trabalho para o próximo cliente. Duncan pegou o veado em sua bolsa e o colocou na mão calejada do armeiro. Você receberá tudo. Pretendo ser um campeão aqui. Pretende? Mordeu uma das moedas. E aqueles outros? Suponho que tenham todos vindo aqui apenas para aplaudi-lo? A luz estava bem alta quando ele voltou seus passos na direção do olmo. Atrás dele, a campina de Valfrejo era um clarão de luzes e tochas. Os sons das músicas e risadas pairavam por sobre a relva, mas o humor de Duncan estava sombrio. Só conseguia pensar em um jeito de conseguir moedas para a armadura. E se fosse derrotado, uma vitória é tudo que eu preciso. Isso não é esperar demais. Mesmo assim, o velho nunca teria esperado por isso. Sir Arlan não cavalgara em uma justa desde que fora desmontado pelo príncipe da Pedra Dragão, em um torneio em Ponta Tempestade havia muitos anos. Não é todo homem que podia se gabar de ter quebrado 7 lanças contra o melhor cavaleiro dos 7 reinos, ele dizia. Nunca poderia esperar fazer algo melhor, então por que tentar? Duncan suspeitava que a idade de Sir Arlan tinha mais a ver com isso do que o príncipe da Pedra Dragão, mas nunca ousara dizer nada. O velho tinha seu orgulho, mesmo no fim. Sou rápido e forte. Ele sempre dizia. O que era verdade para ele não precisava ser verdade para mim. Duncan disse para si mesmo teimosamente. Estava atravessando um caminho de relva alta, ruminando algumas alternativas quando viu o tremeluzir de uma tocha através dos arbustos. Que é isso? Duncan não parou para pensar. Logo estava com a espada na mão, correndo pela relva. Interrompeu, urrando e xingando, até parar de supetão ao ver o garoto ao lado da fogueira. Você, baixou a espada. O que está fazendo aqui? Cozinhando um peixe, disse o garoto careca. Quer um pouco? Quero dizer, como chegou aqui? Roubou um cavalo? Viajei na traseira de uma carroça, com um homem que estava trazendo alguns cordeiros para o castelo, para a mesa do senhor de Valfreix. Bem, é melhor ver se ele já foi, ou então encontrar outra carroça. Não quero você aqui. Não pode me obrigar a ir, o menino disse impertinente. Já tive o suficiente daquela estalagem. Não vou aguentar mais insolências suas, Duncan avisou. Eu deveria jogá-lo sobre meu cavalo agora mesmo e levá-lo para casa. Você precisaria cavalgar até Porto Real, o garoto comentou. Perderia o torneio. Porto Real?
Por um momento, Duncan se perguntou se estava sendo zombado, mas o menino não tinha como saber se ele nascera em Porto Real também. Outro infeliz da Baixada das Pulgas, provavelmente. E quem pode culpá-lo por querer ser daquele lugar? Sentiu-se um tolo parado ali, com a espada na mão, por conta de um órfão de 8 anos. Embaiou a arma, olhando carrancudo para o menino, para que ele soubesse que não toleraria provocações. Eu deveria pelo menos dar uma boa surra nele, pensou, mas o garoto parecia tão digno de pena que não pôde se convencer a bater nele. Olhou ao redor do acampamento, o fogo estava queimando alegremente dentro de um emaranhado círculo de pedras, os cavalos haviam sido escovados e as roupas estavam penduradas no olmo, secando sobre as chamas. O que as roupas estão fazendo ali? Eu as lavei, o garoto explicou, e cuidei dos cavalos, acendi o fogo e peguei esse peixe. Eu teria erguido seu pavilhão, mas não encontrei nenhum. Ali está meu pavilhão. Duncan apontou sobre a cabeça com os galhos do grande olmo que se erguia sobre eles. Isso é uma árvore, o garoto falou, nem um pouco impressionado. É todo o pavilhão de que um verdadeiro cavaleiro precisa. Eu prefiro dormir sobre as estrelas a uma tenda esfumaçada. E se chover? A árvore vai me abrigar. As árvores têm goteiras. Duncan gargalhou. De fato, bem... Verdade seja dita, não tenho moedas para o pavilhão, e é melhor virar esse peixe ou ele ficará queimado embaixo e cru em cima. Você nunca seria um ajudante de cozinha. Seria se eu quisesse, o garoto disse, mas virou o peixe. O que aconteceu com seu cabelo? Dunk perguntou para ele. Os mestres o rasparam. Repentinamente constrangido, o garoto puxou o capuz do manto marrom escuro, cobrindo a cabeça. Dunk ouviu dizer que faziam isso de vez em quando, para tratar piolhos, vermes ou certas doenças. Está doente? Não, o garoto respondeu. Qual o seu nome? Dunk? Respondeu. O miserável garoto tinha uma sonora gargalhada, como se aquele fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. Dunk? Disse. Sir Dunk? Isso não é nome de cavaleiro. É diminutivo de Duncan? Era? O velho chamava simplesmente de Dunk, desde que era capaz de se lembrar, e ele não se lembrava muito da sua vida antes. Duncan. Sim, confirmou. Sir Duncan de... Dunk não tinha outro nome, nem casa alguma. Sir Arlan o encontrara vivendo como um selvagem nos bordéis e becos da Baixada das Pulgas. Nunca conhecera seu pai ou sua mãe. O que diria? Sir Duncan das Baixadas das Pulgas? Não soaria muito cavaleiresco. Poderia usar Centaur. Mas e se lhe perguntasse onde era? Duncan nunca estivera em Centaur. Nem o velho falara muito sobre o lugar. Franziu o senho por um momento, então exclamou. Sir Duncan o Alto. Ele era alto, ninguém podia questionar isso, e soava poderoso. O pilantrinha não parecia pensar da mesma maneira. Nunca ouvi falar de nenhum Sir Duncan o Alto. Por acaso você conhece todos os cavaleiros dos 7 reinos? O menino olhou pra ele com ousadia. Os bons. Sou tão bom quanto qualquer um. Depois do torneio, todos saberão disso. Você tem um nome, ladrão? O menino hesitou. Egg, disse. Dunk não riu. A cabeça dele realmente parecia um ovo. Os garotinhos podem ser cruéis, e os adultos também. Egg, disse. Eu deveria lhe dar uma surra até sangrar e mandá-lo embora, mas a verdade é que não tenho um pavilhão e tampouco tenho escudeiro. Se jurar fazer o que lhe disser, deixarei que me sirva durante o torneio. Depois disso, bem, veremos. Se eu decidir que vale a pena manter você, terá roupas no corpo e comida na barriga. As roupas podem ser de tecido grosso e a comida carne salgada e peixe salgado. E talvez um pouco de carne de veado de vez em quando, onde não houver guardas da floresta por perto. Mas não passará fome, e prometo não bater em você a menos que mereça. Egg sorriu. Sim, meu senhor. Sir, Duncan corrigiu. E sou apenas um cavaleiro andante. Ele se perguntou se o velho estava olhando por ele. Eu ensinarei a ele as artes da batalha, da mesma forma que me ensinou, Sir. Parece um rapaz apto. Talvez um dia eu possa torná-lo um cavaleiro. O peixe ainda estava um pouco cru por dentro quando o comera, e o menino não removera todas as espinhas. Mas mesmo assim, o sabor era muitíssimo melhor do que a carne salgada dura. Egg logo adormeceu ao lado da fogueira que apagava. Duncan deitou de costas perto dele, as grandes mãos atrás da cabeça, olhando para o céu noturno. Podia ouvir a música distante que vinha do terreno do torneio, a quase 1 quilômetro de distância. As estrelas estavam por todos os lados, milhares e milhares delas. Uma caiu quando ele a observava. Um risco verde brilhante que cintilou através das trevas e desapareceu. Uma estrela cadente traz sorte para quem a vê, Duncan pensou. Mas os demais estão nos pavilhões, agora, encarando a seda em vez do céu. Então a sorte é só minha.